disse que elas estão desaparecendo. Em pleno século XXI, as bibliotecas mostram que ainda são as preferidas de alguns estudantes e leitores. Ultimamente sim, estou procurando biblioteca porque é um ambiente muito agradável para estudar. Eu estudo aqui diariamente há cerca de um ano. O cyberespaço, ao qual podemos entrar facilmente de nossas casas por meio de um computador ligado à internet e consultar as mais diversas bibliotecas do mundo, ainda perde para aquelas que, além de livros, nos proporcionam um requisito indispensável: motivação. O estímulo é grande e a gente lida diariamente com pessoas que também estudam para as mesmas coisas. Vendo os outros estudar, lhe dá mais vontade de estudar. E é isso talvez um dos grandes estímulos que a biblioteca nos traz, né? Mas o que procuramos hoje aqui nessa biblioteca é alguém que possa nos dar algumas dicas de leitura. Acho que já encontramos. Arios Valber é professor de História, estudante de Filosofia e um apaixonado pela literatura brasileira. Ele nos fez uma gentileza. Elegeu 4 livros e nos falou um pouco sobre cada obra. O primeiro seria, na minha concepção, seria o Dom Casmurro de Machado, porque é um livro que é um divisor de água na literatura machadiana. Por que eu coloco o Dom Casmurro? Porque o Dom Casmurro já faz mais de 100 anos que foi escrito e até hoje os leitores leem ele, releem, e até hoje ninguém sabe se a Capitu, a personagem central, traiu ou não. E a genialidade de Machado não está na questão de se Capitu traiu ou não. A grande discussão que o Machado de Assis traz é fazer uma reflexão do ciúme. Até que ponto o ciúme, de forma desmedida, pode acabar com sua vida e acabar com a vida de quem você ama. O segundo livro que eu usei na minha monografia, na minha pesquisa, que eu recomendo a todos que leiam, é A Revolução do Bicho, do escritor inglês George Orwell. Por que eu recomendo? Porque a Revolução dos Bichos vai mostrar que em uma fazenda os animais são explorados pelo homem. Em determinado momento os animais se juntam e expulsam o homem, que o homem seria o opressor. E quem lidera essa revolução são os porcos. E os porcos vão prometer aos outros animais, aos cavalos, às galinhas, enfim, todos os animais que, a partir dessa revolução, os animais viveriam numa sociedade igual, onde não haveria exploração de um animal para outro. Só que, no decorrer da revolução dos bichos, os porcos vão ser tão tiranos quanto os homens. Então, é todo sutil e faz uma crítica à sociedade totalitária, a qualquer sistema totalitário. Até que ponto um sistema totalitário, com a promessa de uma sociedade melhor, ela é eficiente para o bem da humanidade. Então, eu acho o livro imprescindível. O terceiro livro é o livro do escritor Franz Kafka, chamado O Processo. Franz Kafka é considerado um dos escritores seminal da literatura mundial do século XX. Talvez seja um dos divisores de água da literatura moderna. Então, no livro Processo, ele faz uma crítica brilhante, de forma contundente, à burocracia do Estado, que muitas vezes que nos impõe regras que a gente não sabe para quem interessam essas regras e quem formula essas regras. A narrativa é muito simples. Em determinado dia, o personagem K amanhece e é preso e é acusado de um crime que ele não sabe. E ele é acusado, e a acusação dele nunca é formulada de forma clara. Então ele fica nessa angústia. É uma parábola, a angústia do homem moderno. O livro mais importante da literatura brasileira do século XX. O livro Grande Sertão Veredas. E vou mais, eu acho que o Grande Sertão Vereda é um dos livros mais importantes da literatura mundial do século XX. Porque é uma narrativa brilhante, onde o Guimarães Rosa vai fazer toda uma reflexão sobre as possibilidades da linguagem e da língua portuguesa. Então, narra a história de Riobaldo, que é um jagunço, que o livro todinho é permeado de uma tensão se Riobaldo fez um pacto com o demônio para ele obter êxito numa disputa,
E no decorrer dessa narrativa, o Riobaldo se apaixona pelo jagunço. O Guimarães Rosa consegue mostrar todas as possibilidades da linguagem, da língua escrita, da língua portuguesa. Missão cumprida. Não dá para ficar falando muito aqui. O primeiro mandamento desse ambiente é fazer... Tenha uma ótima leitura.